Boa noite a todos. Começamos mais uma live, as famosas lives de domingo, né, em que eu vou falar bastante sobre saúde, bem-estar, emagrecimento, jejum e etc. Responder perguntas que são colocadas na minha plataforma do Método Emagrecimento Saudável, o curso online que eu tenho de emagrecimento e saúde. E hoje, excepcionalmente, estamos começando às 10 horas da noite, o horário habitual é às 9, mas como é o dia da mãe aqui em Portugal, então eu estive com a minha mãe e a gente tem que aproveitar todos esses momentos, né, com os nossos familiares, principalmente com a mãe, né, que se a gente pudesse definir a palavra amor incondicional, ela seria definida em uma palavra, chama-se mãe. E parabéns, né, um beijão a todas as mães que estão aqui me assistindo por essa dádiva e este dom, né, que vocês têm de poder conceber e criar um novo ser. E um beijão para todas vocês, parabéns por essa missão de vida que é ser mãe. E por isso que eu comecei hoje a live um pouquinho mais tarde. Eu peço desculpa, as pessoas estavam me esperando às 9 horas. Mas foi por uma boa causa, minha mãe agradeceu, um beijinho, e estou aqui fazendo essa live hoje na casa dela, porque a gente esteve junto até agora. Bom, respondendo algumas perguntas, eu vou falar um pouquinho também depois, vou responder algumas perguntas que apareceram aqui no feed aqui da tela. E vou já responder algumas perguntas, vou tentar falar, né, vou começar logo falando sobre perguntas, que é para eu não começar devagar, e aí depois eu não tenho tempo de responder as perguntas todas que eu me organizei aqui para fazer. E eu tenho certeza que essas dúvidas também são dúvidas das pessoas, né, que já começaram, né, nessa mudança de hábitos de vida, começaram a introduzir o jejum, né, como uma estratégia de saúde, de emagrecimento e de bem-estar e de saúde. Eu acho que é o que eu falo, né? Uma das formas que a gente tem de se blindar, né, nesse mundo de abundância que a gente vive, né? Lembrar sempre que a indústria, né, ela tenta fazer o máximo com que você se torne viciado em comida, porque, né, o fim da indústria alimentícia é vender comida. Então eles colocam, né, substâncias aditivas no alimento, etc. Por isso que eu falo, uma das formas de a gente se blindar contra isso é a gente fazer jejum, né, e fazer uma alimentação mais saudável e diversificada possível. Infelizmente é assim, gente. A gente vive num mundo, né, de consumo cheio, totalmente, né, inundado de ideias erradas. E é por isso que eu venho aqui todos os dias quebrar mitos, quebrar paradigmas para tirar todo mundo dessa matrix, né, que é hoje a sociedade em que a gente vive. Essa matrix gera, né, esse excesso de doenças, né, de problemas, aparecimento de cancros, etc., que é uma coisa relativamente nova, né? Isso não justifica por nenhuma alteração genética, porque se você olhar 1 ou 2 gerações atrás, isso não existia, né? E o nosso código genético não muda em tão pouco tempo. Isto é uma mudança ambiental, alterações que existiram no nosso ambiente, né? E que dentre elas, uma das principais é a nossa alimentação. Por isso que eu falo muito e toco muito nessa tecla. Então vamos lá responder as perguntas. Sônia Costa, uma aluna minha do MES, obrigado pela participação no meu método e pela participação com perguntas. Ela fala o seguinte: olá, doutor. Iniciei o jejum e tem me corrido muito bem, mas sinto muita sede durante todo o período em que estou em jejum. O que para mim é uma ótima, uma vez que consigo atingir com alguma facilidade a ingestão de água necessária. Realmente as pessoas bebem muito pouca água ao longo do dia. Isto é um hábito péssimo para a saúde. O nosso corpo precisa de água para todas as reações metabólicas. Um corpo hidratado é um corpo muito mais saudável, né? Lembrando que mais 60% do nosso corpo é água. E as pessoas não têm o hábito de beber água. Isso é muito importante, que ela ingira água. E pronto, ela fala que pronto, com isso ela bebe mais água. Mas como você explica isso em termos fisiológicos? Então o que ela está querendo saber? Ela está falando que quando ela está a fazer jejum, ela tem muito mais sede do que o habitual. Não está reclamando, mas ela queria entender o porquê que acontece isso no corpo. Espetacular, excelente pergunta, Sônia, eu explico para você. É assim, e você vai notar que quando você está fazendo jejum, é normal, você tem mais vontade de ir à casa de banho. Você vai mais vezes fazer xixi. É normal. O jejum, ele equilibra muito essa nossa parte hidroeletrolítica, né? Principalmente aquelas pessoas que têm muita retenção, sentem-se muito inchadas, etc. Inclusive, é um dos motivos pelos quais as pessoas, quando começam em jejum, elas já notam logo: doutor, eu realmente pareço que estou muito mais magra, porque eu já perdi muitas medidas, etc. Muitas vezes isso é água, tá bem?
mas não deixa de ser positivo, porque muitas vezes aquelas pessoas têm o corpo muito edemaciado, né? Isso é negativo. Você não tem que ter nada, né, desequilibrado no seu corpo. E por que acontece isso no jejum? Por várias vias. As principais são, porque quando você está fazendo o jejum, um dos principais benefícios do jejum é que ele começa a modular o seu metabolismo glicídico, ou seja, você começa a utilizar glicose, né, como fonte de energia, aquela coisa, glicose sua, principalmente a partir do glicogênio, que é o nosso armáriozinho de glicose. A gente tem dentro, principalmente do fígado e do músculo, né, um armário onde a gente estoca glicose. Comendo de 3 em 3 horas, como as pessoas acreditam que seja saudável, né, o seu corpo ele nunca utiliza esses depósitos, porque ele está sempre recebendo alimento, né? Você está recebendo, você não utiliza o que está guardado no seu armário. É como se o seu marido todos os dias chegasse com comida do supermercado. E aí você tem um armário cheio de comida, mas nunca utiliza, porque ele está sempre trazendo comida nova. Eu faço a analogia também da lenha, né? Você tem uma garagem cheia de lenha para queimar na lareira. Mas se todos os dias seu marido traz lenha para dentro da sua sala, você vai usar essa lenha porque ela está ali no meio da sala, e é assim, para você utilizar os seus depósitos, você tem que ficar um tempo sem encher, né, a sua casa de mais alimentos, etc. E quando você faz jejum, é isso que acontece, né? Por isso, inclusive, quando as pessoas acordam de manhã, depois de uma noite de sono, né, que ficaram em jejum durante pelo menos 8 horas, você vai logo na casa de banho e faz bastante xixi, né? Quanto mais horas você fica, mais vontade você tem de fazer xixi. Por quê? Porque você baixou esses depósitos de glicogênio, e aí é que eu queria explicar, né? A glicose, por ter uma conformação de um carbono ligado a um radical hidroxila com um carbono ligado a um oxigênio e um hidrogênio, diferente da gordura, que é um carbono ligado ao hidrogênio diretamente, essa ligação ela tem mais energia do carbono com o hidrogênio. A ligação do carbono com um radical hidroxila, que é o oxigênio com o hidrogênio, tem menos energia e precisa de água. Então o que acontece? Sempre que você armazena glicose no seu corpo, cada molécula de glicose, em média, armazena 3 moléculas de água. É 1 para 3. Então sempre que você começa a utilizar a sua glicose, você começa também a eliminar água. Entendeu? Porque a glicose ela estava ali armazenada dentro do armário junto com água. A gordura não precisa de água, por isso que o corpo, inclusive, consegue guardar muito mais gordura do que glicose. Os nossos armários de glicogênio, eles são limitados. Por isso que eu falo, o glicogênio é como se fosse a geladeira. E a gordura é como se fosse a arca frigorífica, né? Porque ela dá muito mais coisa. Ela é mais difícil o acesso, né? A arca frigorífica, ela fica ali no sótão, né, ou na garagem. Você chega lá mais difícil, mas ela tem muito mais espaço. É a nossa gordura. A glicose, ela tem mais fácil acesso. O glicogênio ele é utilizado rapidamente. Quando você fica um pouco sem comer, a primeira coisa que o corpo faz é um processo chamado glicogenólise. Ele quebra o glicogênio para ser utilizado como fonte de energia. Nessa quebra, você libera água. E aí você tem mais vontade de ir à casa de banho. Consequentemente, você tem mais sede. Essa é a primeira via. A segunda via é que a insulina ela faz um bloqueio da reabsorção de água. Ela estimula a reabsorção de água no túbulo renal. Ou seja, quando você está com a insulina alta, o seu corpo está reabsorvendo mais água e faz com que você tenha mais água circulante no seu sangue. Quando você baixa a insulina, essa reabsorção diminui. E aí o seu corpo urina mais. Por isso que, inclusive, a resistência insulínica, ela faz parte da síndrome metabólica, que é aquela síndrome que, inclusive, tem a pressão alta, a hipertensão arterial, né? Que é uma das condições da síndrome metabólica relacionada com a resistência insulínica, o aumento da insulina crônico no seu sangue, ela gera um aumento de retenção de água e, consequentemente, aumenta a sua pressão arterial. Porque a pressão arterial, ela tem a ver com isso, né? Tem a ver com o volume sanguíneo e com a resistência vascular periférica. Então, se você tem mais volume sanguíneo, a sua pressão, consequentemente, ela tende a aumentar. E por isso que a gente fala, né, que um dos tratamentos, né, de pressão arterial é você ter esse seu estado de resistência insulínica equilibrado, né, tratado. Por isso que o jejum ele é terapêutico nessa condição chamada resistência insulínica. Então, com o jejum, você melhora esta condição que está relacionada com a grande maioria das doenças do século XXI. Né? Essa síndrome chamada síndrome metabólica, que causa dislipidemia, hipertrigliceridemia, né? Os triglicerídeos aumentados, que causa obesidade, que causa aumento da pressão arterial,
entendeu? Então você consegue tratar isso, o jejum ele é uma das melhores estratégias terapêuticas. Por que você não ouve mais falar sobre isso? Porque o jejum é grátis, né? Porque o jejum não dá lucro para ninguém. A única pessoa que ganha com jejum é você. Né? Porque você ganha saúde, você ganha dinheiro, né? Porque você deixa de comer. O jejum, por ser tão prático, por ser tão fácil, ser tão barato, você não ouve ele falar, porque essas estratégias, né, muito simples, não dão lucro para ninguém, não tem graça, né? O legal é você, né, ter coisas complexas ou coisas que gerem lucro. E o jejum, infelizmente, não dá para nada disso. A única pessoa que ganha é você. Então, por isso que você entenda, né? Tratar doença, infelizmente, gente, a gente devia viver num mundo que realmente existisse um sistema de saúde, né? Um sistema de saúde. Infelizmente, não existe. Hoje existe uma indústria da doença, né? Infelizmente, existe uma indústria alimentícia, por exemplo, que faz orientar a gente a comer comida errada para o nosso corpo ficar doente, para a indústria farmacêutica ter lucro, né? E inventar remédios para tratar essas doenças da alimentação, que na verdade não tratam, né? Na verdade é remediar doenças da alimentação, e aí todo mundo fica feliz. É uma indústria que tem o lucro porque você está adito à comida, e aí outra indústria que tem o lucro porque essa sua adição à comida gerou doença, e aí você vai ter que ficar tratando com remédio. Infelizmente, essa é a realidade. Então a gente tem que sair dessa matrix, quebrar esses paradigmas. E a gente consegue isso se a gente equilibrar o nosso corpo a partir de hábitos de vida, e um deles é o jejum. Tá bem, gente? Ouve o que eu estou a falar, eu não ganho nada com o seu jejum, nada. Você ganha saúde, tá bem? Você economiza dinheiro, você economiza tempo, né? Porque se você vai parar a pensar, é assim, o que acontece hoje? Eles colocaram, né, na sua cabeça a ideia de que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, né? Então você fica com aquela na cabeça, meu Deus, o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, então eu não posso sair de casa sem comer, porque eu vou perder a refeição mais importante do dia. Só que de manhã eu já durmo tarde, então eu coloco o despertador para o mais tarde possível. Eu tenho um intervalo muito curto, né, entre acordar, fazer tudo que eu tenho que fazer, comer, né, essa refeição mais importante do dia, e sair para o trabalho. O que acontece? A indústria, né, a indústria dos processados fala assim, eu resolvi o seu problema. Eu tenho aqui dentro dessa caixinha um cereal que você, tudo pronto, que você coloca dentro aqui desse leite também, tudo pronto, junta os dois e você come e está resolvido. Ou seja, essa falta de tempo que a gente tem na vida, né, fez com que a indústria se beneficiasse, porque eles conseguem fazer alimentos rápidos, né? E o famoso fast food, uma coisa se adaptou à outra. Então, dessa forma, você consegue rapidamente fazer um pequeno almoço, né, colocar para dentro do seu corpo o que é normalmente um lixo, né? São alimentos que não têm necessidade nenhuma de ser colocados, e aí você come aquela porcaria, logo dali a 2 horas você está morrendo de fome e estragou, né, o seu metabolismo logo pela manhã. Não existe isso, gente. O ser humano se adaptou ao mundo de escassez, em que de manhã você libera o cortisol, que é um hormônio que ele se ajusta, né, à sua manhã, sem você precisar de energia. Ele é um hormônio hiperglicemiante, um hormônio que te dá energia. Então essa ideia de que você tem que comer correndo uma comida lixo para sair de casa com energia, isso daí é uma coisa inventada pela indústria que quer vender comida para você. Não caia nessa matrix, tá bem? Porque essa matrix te faz você comer rápido, né? Uma comida errada. Porque o que acontece? Fim de semana, eu faço jejum durante a semana, né? Durante segunda a sexta, eu nunca na vida, já há muitos anos, eu não como pequeno almoço, até porque eu gostava de dormir, né? Acordava tarde, e eu nunca tive fome de manhã. Fim de semana, que eu acordo mais tarde, né? Que eu tô em casa, né? Com a Suzana, a gente tá lá, tranquilo. Aí a gente, com calma, prepara um pequeno almoço, né? Eu faço um suco verde, eu lavo os vegetais, eu lavo as frutas, eu preparo tudo, a gente prepara uma mesa, e aí aquilo dali virou um momento, né? E aí você faz com calma, e aí você come no parasimpático, que é o momento que você tem que fazer a digestão. A nossa digestão ela é parasimpática, ela não é simpática. Você não pode comer estressado, você não pode comer correndo. A dica que eu dou para as pessoas que não têm tempo para comer é não coma. Não coma, porque o seu organismo vai se sentir muito melhor do que você comer estressado. Porque quando você come com a adrenalina lá em cima, o seu corpo está no simpático, a sua digestão vai ser mal feita, o alimento entra inteiro no intestino e você começa a gerar um processo inflamatório intestinal, que é o início de um problema. Então não faça isso. Se você não tem tempo para comer, você não coma. O seu corpo ele sabe dar conta disso. A gente sabe criar carboidratos.
tá bem? Porque aquele snackzinho que você come, aquele bolinho que você come no meio, no intervalo, porque é o que pode te dar energia, o seu corpo não precisa daquilo, porque não existem carboidratos essenciais. Carboidrato o corpo sabe produzir. Você vai precisar de proteína, provavelmente, para estruturar o seu corpo. Mas isso você faz na alimentação. Quando você fizer a refeição com calma, nem que seja o jantar, nem que seja uma refeição por dia. Mas aí você sim, nesse momento, estrutura o seu corpo comendo uma alimentação proteica, né? Diversificada, nutritiva, isso sim. Agora, comer comida vazia. É por isso que eu digo, eu falo isso muito no MES, né? Duas refeições que tem que ser abolidas da sua vida é pequeno almoço e snacks. Porque são aquelas refeições fast food que não servem para nada. Elas só servem para desequilibrar o seu metabolismo. Deu para entender, gente? Então deu para entender, né, Sônia? Eu estava querendo explicar, nem lembro porque comecei a falar sobre agora os snacks, mas em relação à perda de água que você tem durante o jejum, isso é totalmente fisiológico. As pessoas que não estão urinando mais e com mais sede durante o jejum, provavelmente estão fazendo alguma coisa errada. Tem que ver porque o fisiológico é acontecer isso. Processos de resistência insulínica muito altos, aquelas pessoas que ainda estão com o corpo muito desequilibrado, às vezes isso demora um pouco, tá? Não é que você vai fazer agora um jejum de 14 horas e já está querendo, né, urinar o dia inteiro. Não é assim, porque o seu corpo ainda está com a insulina alta, então o processo de reabsorção de água renal ainda está acontecendo, a sua insulina está lá alta, apesar de você já estar algumas horas de jejum. Mas isto é um processo em que o seu corpo vai começar a sensibilizar aos hormônios. Tá bem, gente? É lembrar, né? É um passo de cada vez. Você não queira ter os resultados do dia para a noite, principalmente se você tem um corpo muito desequilibrado. Não queira exagerar do dia para a noite, né? Agora eu ouvi falar que o jejum faz bem, porque isso é uma das coisas que eu mais observo. É as pessoas começarem a fazer jejum, começarem a se sentir bem, e aí colocam na cabeça, bom, se eu estou fazendo 16 horas e eu estou me sentindo bem, se eu fizer 24 horas, eu vou me sentir muito bem. Então ela começa a aumentar. E aí eu vejo todos os problemas em relação ao jejum foram você querer dar um passo maior que a perna. E eu faço aquela analogia. É a mesma coisa você querer correr uma maratona se você ainda nem caminha. Não pode. O jejum você tem que começar a condicionar o seu corpo. Senão você vai ter o estresse excessivo e aí você vai ter muitos efeitos colaterais, vai começar a sentir mal. Isso não é o objetivo de saúde, etc. Ana Reis, também aluna do MES, fez outra pergunta. Boa tarde, doutor. Uma vez que todos os alimentos que colocamos no nosso suco verde são consumidos crus ou com casca, há alguma forma ideal de os lavar para limpar de substâncias tóxicas, como, por exemplo, pesticidas? Grata. Então, uma das coisas que eu falo muito, né, oriento muito meus alunos, principalmente do MES, é que realmente é muito importante, né, a gente comer a partir do suco verde ou de saladas, alimentos crus. Você não pode ficar sem, por exemplo, eu adoro couve, aí só vou comer couve na sopa. Né? Quando você cozinha alguns determinados alimentos verdes, por exemplo, alguns fitoquímicos eles são destruídos. Principalmente se você não obedece a algumas técnicas, como, por exemplo, você cortar a couve ou cortar o brócolis um pouquinho antes de você colocar ele sobre calor, porque quando você corta, você ativa uma enzima chamada mirosinase, e essa enzima ela transforma glicosinolatos em isotiocianatos, né, que é o princípio ativo do brócolis, e aí é como se você estivesse mastigando aquele alimento cru. A faca ela faz isso, você deixa um tempo, depois você cozinha. Com isso você consegue enriquecer do ponto de vista nutricional aquele alimento. Mas você pode fazer isso utilizando ele cru de vez em quando. Então, na pergunta dela como é que a gente pode fazer para diminuir a intoxicação desses alimentos? Ponto número 1, comprar alimentos de pequenos produtores, né? Alimentos orgânicos, alimentos mais naturais possíveis. Aqui em Portugal existem centenas de locais em que você compra, né, o alimento de pequenos produtores, que você vê lá, ele colocou o mínimo possível. Porque se você compra o alimento, né, você tem que comprar o alimento mais fresco, mais local, mais sazonal possível. Né? Se você vai comprar, né, você comprou lá uma couve que veio da Turquia. Imagina, né, o quanto de transporte, de conservação e etc. ela teve que ter para vir de lá até aqui a Portugal. Você compra a couve da esquina, né, que o tio Zé ali planta e ele provavelmente vende, você está ajudando ele, etc. Então, comprar o mais local, o mais orgânico possível. Mas, de qualquer forma, existe uma dica. Vou aqui falar dica para as pessoas que estão me assistindo a essa hora, no domingo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, que é o seguinte: vocês podem manipular na farmácia
Solução de Lugol, que é o iodo, né? É uma junção de iodeto de potássio com iodo ressublimato, né? Ela é muito utilizada, inclusive, para alguns pacientes que tenham problemas tiroidianos, etc. É a solução de Lugol, é como se fosse o iodo, só que, por exemplo, aqui em Portugal vende o betadine, né? Que é um iodo que você passa para feridas, etc. Só que aí, no caso, é um iodo que a gente pode utilizar via oral, porque você, mal ou bem, vai acabar consumindo isso, e até alguns pacientes tomam esse iodo em gotas para alguns tratamentos. E o que você faz? Você pega suas hortaliças, verduras, legumes, etc., coloca numa vasilha, sei lá, mais ou menos um litro de água, né, dentro dessa vasilha. Essa concentração é relativa, não precisa ficar muito focado nisso, é mais ou menos isso. Nesse 1 litro de água você pinga 2 gotinhas de solução de Lugol a 5%, tá? Você manda manipular, em farmácias manda fazer isso, às vezes nem precisa de receita, solução de Lugol a 5%, 30 ml, pinga 2 gotinhas e deixa lá mais ou menos uma meia hora. O iodo ele tem uma capacidade de quelar, né? Ele se ligar a agrotóxicos e metais pesados. Então é uma técnica muito simples e muito eficaz para você, se você tiver dúvida, né, da fonte do alimento que você comprou, né, para tirar exatamente isso que a Ana perguntou, metais, pesticidas, etc. Super simples. O resto do iodo que ficou ali no alimento, ele não tem problema nenhum para consumo. O iodo ele tem uma série de benefícios para o nosso corpo e hoje, infelizmente, muitas pessoas até têm carência de iodo por causa da alimentação errada que fazem. E o iodo é um mineral fundamental para a nossa saúde, né? Principalmente para a pele, para a mama, para a tireoide, para o estômago, etc. Então, ficou a dica aí, solução de Lugol, 2 gotinhas. Eu tomo solução de Lugol, mas creio que é 2%. Pronto, então. Tem pessoas que tomam a 2%. Você pode fazer essa solução a 5%, colocar 2 gotinhas em 1 litro de água e é a mesma coisa. Usar semente ou triturar semente. Como usar? Cominho preto, então. Eu não sei quem está a perguntar aqui. Aqui passou... a Carla. O cominho preto, Nigella sativa, é uma especiaria que existem vários estudos mostrando que ela tem capacidade de ativar vias metabólicas de emagrecimento. Então, é uma especiaria que eu costumo falar muito e que tem, pela literatura, um benefício grande, principalmente as pessoas que querem emagrecer, além de outros benefícios, como todas as especiarias, uma série de fitoquímicos, né, compostos fenólicos, etc., que são bons para a saúde. Você deve usar de todas as formas. Use batido, use triturado, use inteiro. Cada forma vai ter um benefício. Você tenta variar, não use sempre da mesma forma. Pode usar de todas as formas, que às vezes você usar triturado tem uma maior absorção intestinal e tem alguns benefícios. Às vezes você usar ela inteira tem menor absorção intestinal, tem maior alimentação para as suas bactérias intestinais. Então pode usar de todas as formas. Pode escrever o nome da solução do iodo, por favor? Alguém já escreveu ali, tá bem? Mas é solução de soluto de Lugol. Eu botei aí a 5%, mas como a outra falou ali, pode ser a 2% e etc. Tá feita aí a dica. Bom, outra pergunta. Suzana Teixeira. Já ouvi o doutor dizer que depois do exercício em jejum, o nosso corpo é uma máquina de queimar gordura. E é mesmo. No entanto, questiono quanto tempo depois do exercício o doutor acha que devemos voltar a comer. É que tenho vários contatos ligados ao desporto que me dizem que não comer hidratos de carbono depois do exercício, o nosso corpo irá queimar primeiro massa magra, só depois a massa gorda. É correto? Bom, Suzana, eu não sei quem são esses seus contatos, mas eu lamento dizer, mas isso não tem o menor cabimento, tá bem? Por vários aspectos, né? Podia falar aqui muito sobre essa sua pergunta, poderia ser só uma pergunta para falar nessa live, mas eu vou falar algumas coisas só que eu acho que são mais prudentes. Primeiro, você fala assim, que se eu não comer hidratos de carbono, depois eu vou sofrer alguma coisa. Não existe isso. O ser humano, ele viveria sem comer hidratos de carbono, tá bem? Ponto. Porque aqui eu até acredito que ele esteja falando algum tipo de shake, batidos, proteicos, etc. Tá bem? Eu acredito que carboidratos é uma coisa que a gente deve restringir ao máximo na alimentação de vegetais, né? A partir dos carboidratos vegetais e de forma nenhuma comer carboidratos de outra fonte. Tá bem? Mas eu tomo um shakezinho que tem
maltodestrina, que eu ouvi falar que estimula não sei o quê. Não, nosso corpo não precisa. Carboidratos, eles não são essenciais para o ser humano. O ser humano consegue viver sem carboidratos. Mas, em relação à sua pergunta, eu mais ou menos entendo qual é o princípio, principalmente desses profissionais ligados ao desporto. É porque, assim, a gente tem uma via no nosso corpo, uma via de proliferação, uma via chamada mTOR. Chama-se Mammalian Targets of Rapamycin, ou Mechanistic Targets of Rapamycin, que é uma via de proliferação. Quando você está em jejum, você está inibindo completamente esta via de proliferação. Então, por exemplo, se você é um atleta que quer aumentar a massa muscular, você manter o seu corpo em jejum, você não consegue, porque o seu corpo está numa via contrária, que é uma via chamada AMPK, que é quinase ativada por AMP. É uma via que se ativa quando seus depósitos de glicogênio começam a diminuir. É uma via de reparação, é uma via de destruição. Mas assim, tudo no nosso corpo se beneficia quando você tem esse equilíbrio de destruição e depois reparação com proliferação. Tudo. Se você vê a nossa massa óssea, o nosso osso, ele destrói, vem uma célula chamada osteoclasto, para depois ele se reparar. Primeiro vai o osteoclasto, tira o osso, vai o osteoblasto, remineraliza ele. E é assim o nosso ciclo de turnover celular, de todos os órgãos. Quando você faz jejum intercalado com uma alimentação rica em proteína, você tem uma ativação da via MPK e quando você ativa a via mTOR, essa via mTOR ela entra com uma potência muito maior. Existem já estudos mostrando que você, quando tem uma supressão da mTOR e depois você ativa essa via, o resultado é fantástico, é muito positivo. Se, por exemplo, você tem como objetivo, eu falo muito para os meus alunos de emagrecimento, né? Porque eu tenho os cursos de emagrecimento. Então, para esses meus alunos, a gente não quer um corpo proliferativo. Essas pessoas já estão com sinalização proliferativa, dada pelo hormônio, a insulina. A insulina ela também tem esse papel de estimular a proliferação, porque o seu corpo ele entende que recebeu o nutriente, então ele começa a proliferar. Isso acontece muito no ovário, né? O ovário tem muito receptor de insulina. Então, quando a mulher recebe comida, o ovário ele fala, opa, podemos ovular, podemos proliferar, porque recebemos comida, né? Então, uma das formas de você tratar a síndrome do ovário poliquístico é você diminuir a secreção de insulina naquela pessoa. Estratégias de jejum, estratégias cetogênicas, porque dessa forma você diminui essa sinalização ovariana. Mas para o corpo todo é igual. Então, quando você come, por exemplo, um whey protein da vida, né? Aquela proteína do soro do leite, que tem alta densidade de proteína magra, a proteína magra tem uma capacidade muito grande de estimular a insulina. Não só são os carboidratos, a proteína magra também, principalmente a partir dos aminoácidos insulinogênicos, como a leucina. Então, quando você toma um whey protein, você tem essa sinalização de mTOR e aí o seu corpo todo ele entra num processo, para o processo de reparação, o AMPK do jejum, e você entra num processo proliferativo. Isto é interessante para uma pessoa que é hipertrofia. Ela acabou de fazer um treino de resistência, né, em que você teve a destruição muscular e você logo a seguir toma um batido proteico e aí você está estimulando as vias mTOR. Mas para as pessoas que estão assistindo, por isso é que depende muito de cada objetivo e de cada corpo. Quando você me pergunta assim, quanto tempo o doutor acha que devemos voltar a comer? Isto depende muito. Depende do seu objetivo, depende do seu corpo, né? Do como o seu corpo está equilibrado. Porque se você é uma pessoa que está numa fase inicial com resistência insulínica, quanto mais tempo você ficar, melhor. Porque você está desensibilizando o seu corpo que tem esse excesso de estímulo, sinalização de proliferação. Você está com o corpo desequilibrado, porque é importante esse estímulo e essa sinalização, mas numa forma muito leve e de uma forma muito esporádica. Não pode ser o tempo todo. Hoje já se sabe, né? 40% dos casos, das causas de cancro, né? De câncer, da população geral estão relacionados com a obesidade, estão relacionados com esse quadro de resistência insulínica. Coisas que as pessoas não associam, né? As pessoas não acreditam que o câncer é genético. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. As incidências de cancro, né? O aumento recente, né, do número de todos os tipos de cancro mostram que também é um problema alimentar, em que você tem um excesso de sinalização dada pela insulina, que é um hormônio proliferativo. Então, por isso que você hoje sabe relacionar a mais de 40% da obesidade com esse estado de resistência insulínica.
Quem quiser ler, existe um autor famosíssimo e fantástico chamado Jason Fung, um médico nefrologista canadense. Ele escreveu um livro agora recente chamado The Cancer Codes, e ele explica exatamente tudo isso, com uma referência bibliográfica que não tem fim, né, mostrando essa relação entre obesidade e cancro. Então você entenda que quando você está sempre sinalizando para o seu corpo proliferação, o seu corpo está em estado proliferativo, você engorda e aumenta a sua incidência de cancro. O que você tem que fazer? Quebrar esse estado, deixando o seu corpo em momentos de reparação. Porque aí sim isso é o normal, é o seu corpo proliferar e reparar. Proliferar e reparar. E aí você entrou no equilíbrio. Deu para entender? Nessa sua resposta aqui, né, se a gente não comer, o nosso corpo irá queimar massa magra e depois massa gorda. Então assim, eu vou dar uma explicação antropológica. Se a gente fosse funcionar do jeito que você está me escrevendo aqui, a gente não estaria conversando aqui hoje. Porque o ser humano, toda vez que ele ia para caça, né, ele não voltava com uma caça. Você acha que toda vez ele era bem sucedido? Não. Então muitas vezes ele ia comer, ele ia tentar comer e não tinha comida. E ele voltava para casa. Ou seja, ele fazia uma atividade física, mas continuava em jejum, porque ele não tinha conseguido o alimento. O que acontecia? Se ele tivesse perdido massa magra cada vez que ele fosse para uma caça mal sucedida, a gente não estava aqui conversando, porque a espécie humana estaria extinta. Não, ele teve que se adaptar. O ser humano conseguiu se adaptar. Então ele começou a produzir hormônios de proteção proteica quando ele está em jejum, como o hormônio do crescimento, que é o hormônio que você faz pico quando você está com o hormônio da fome ativado, que é a grelina. Então esse hormônio ele é um poupador de proteína. Muito pelo contrário, não tem lógica você imaginar que o corpo, quando ele está com necessidade energética, ele busca logo a sua massa muscular. Você fala aqui em massa magra, você acha o quê? Quando você para de comer, o seu corpo vai logo buscar músculo e osso? Não tem lógica, muito pelo contrário. Se você vê as pessoas que já fazem jejum, elas vão falar, doutor, comecei a fazer jejum e notei que a minha massa magra aumentou. Não quer dizer que ela aumentou o músculo, tá bem? Porque o músculo aumenta com exercício físico, também não é com alimentação. Se você começar a comer proteína, você não vai ganhar músculo. Assim como, se você parar de comer proteína, você não vai perder músculo. Uma coisa, não é a proteína que vai sinalizar o seu aumento de massa muscular. É o seu treino, é a sua atividade física, tá bem? Agora, você achar que você, porque parou de comer, vai começar a perder osso e músculo, você está muito enganado. Você aumenta a massa magra quando você faz jejum, mas também não é porque você aumentou músculo, é porque você diminuiu gordura. Então a porcentagem de massa magra aumentou, porque você diminuiu gordura e você diminuiu água. Então a massa magra aumenta, e aumenta em qualquer pessoa que faz jejum, pode ver. A pessoa que faz jejum, ela nota na balança, a massa magra aumentou. Mas não é porque ela ganhou músculo. Ela ganhou músculo se ela fez jejum e aumentou a atividade física. Aí ela ganha músculo. Mas se ela só fez jejum, ela diminuiu massa gorda e ela diminuiu água. Então, percentualmente, aumenta a massa magra. Então, o osso e o músculo, eles se beneficiam, né, nessa porcentagem, mas não necessariamente aumentam. A atividade física condiciona isso, porque é uma sinalização para o seu corpo aumentar a estrutura muscular, principalmente um treino de resistência. Tá bem? E isto é muito importante você entender. Não é porque se proteína, alimentação com proteína aumentasse massa muscular, o americano ele era forte e não era obeso. O americano ele come muita proteína, come aqueles hambúrgueres de 2 metros e é sedentário. O que ele aumenta? A barriga, ele engorda. Porque a proteína em excesso, ela sofre um processo chamado deaminação e ela vira glicose. O seu corpo ele não armazena aminoácido. Os aminoácidos que não forem utilizados, eles são deaminados e eles viram glicose. Então elas vão virar gordura. Então o excesso de proteína faz mal. Escassez de proteína em determinados momentos é um objetivo para você ativar a via de reparação. Agora, quando você for comer, você come proteína. Você tem que entender que se você é um atleta, você tem que comer a proteína numa concentração boa para, naquele momento, o seu músculo ativar a via de proliferação e ele se reparar. Isso é importante. Mas aí você teve aquele balanço, aquilo que eu falei. Quando você baixa a via mTOR e você depois sinaliza com proteína, aquela ativação ela é fantástica, né? Porque o seu corpo está muito sensível, né, àquela via que foi ativada no momento que você comeu proteína. Se você comer o tempo todo, principalmente alimentos à base de carboidratos e proteínas magras, o seu corpo está sempre sinalizando mTOR e a via começa a ficar resistente. É aquele processo de resistência que se cria no nosso corpo sempre que a gente faz sempre a mesma coisa.
Por isso que eu falo isso, o ser humano ele é intermitente. Você tem que fazer a coisa e tem que parar de fazer. Você tem que fazer a coisa e parar de fazer. Nesse momento aqui, você faz o exercício físico em jejum, fica alguns momentos depois, se você quiser, se o seu objetivo for utilizar mais massa gorda, se for aumentar, proliferar músculo, aí você pode, assim que você terminou a atividade física, você fazer um batido proteico ou fazer uma alimentação proteica, e aí o seu corpo vai entrar já no processo de proliferação. Mas esqueça esse conceito de se o corpo ficar sem receber energia durante um curto espaço de tempo e você tem gordura armazenada, que o seu corpo vai utilizar massa muscular. Não existe isso. Isso daí é mito. Não tem lógica. A mesma coisa que você guardar gordura. Porque a gente tem a gordura para ser utilizada como fonte de energia. O ser humano ele guarda, né, naqueles estoques que eu falei que são mais complexos, né, com a arca frigorífica, a gordura armazenada. Então, quando você precisa de energia, o corpo vai lá e utiliza músculo, né, uma estrutura de sobrevivência do ser humano, porque hoje o músculo a gente usa para estética, mas o músculo foi utilizado ao longo da nossa existência como uma sobrevivência. O ser humano tinha que ter massa muscular, né, para caçar, para pescar, para colher, para fazer tudo, para montar uma casa, enfim. Então esqueça esse conceito. O que você está me falando é a mesma coisa que você guardou lenha na sua garagem para o inverno, né, e aí assim que começou a esfriar o tempo, você pegou o sofá da sala e jogou na lareira. Não tem lógica, né? Você vai pegar o sofá da sala que todo mundo utiliza, que é importante para a sala, né, e em vez de colocar lenha que está ali para isso. A sua gordura, ela existe para isso. E, inclusive, quando o corpo utiliza proteína, muitas vezes ele utiliza restos proteicos. Isso sim, o processo de autofagia não é com proteína muscular, né? Que existe um processo de destruição muscular que é um trabalho absurdo para o corpo, para ele se deixar vulnerável. Não, ele utiliza restos de colágeno, né? Resíduos celulares proteicos que estão no nosso corpo não fazendo nada. Tá bem? Mas não vai usar a proteína do seu músculo estruturado. Isso não tem lógica. Hoje, entenda, a maioria das doenças são doenças proliferativas. As pessoas têm aterosclerose, Alzheimer, esteatose hepática, isso tudo é doença do excesso de abundância, né, de comida, etc. A gente tem que limpar o nosso corpo. Por isso que o jejum é uma estratégia terapêutica. Use jarro brita. Exatamente, jarro brita é uma das melhores formas de você, né, ter água em casa. Doutor, já não como nada. Elza Vieira, tá bem? Elza, participante lá do MES, ativa. Obrigado, Elsa, por todo o carinho. Já não como nada de origem animal há 1 ano e sinto-me bem. Pronto, a Elsa resolveu fazer uma dieta, se tornar vegetariana, embora eu não defenda, né, as pessoas que me ouvem, eu não sou 100% vegetariano, eu acho que tudo na vida tem que ser o equilíbrio, o ser humano é onívoro, então você não tem que passar a sua vida comendo carne, assim como você não deve passar a sua vida, você tem que saber equilibrar isso, mas lembrar que hoje a carne é um alimento muito complexo, porque a carne o animal é maltratado, né? O animal come comida errada, então atenção, se você come carne, a carne que você come. Tá bem? Porque se você for comer uma carne ruim, aí eu prefiro que você, como a Elsa, deixe de comer carne. Muitas vezes, numa estratégia inicial de desintoxicação e desinflamação do corpo de paciente, eu retiro a carne animal e muitos pacientes, porque como eles têm que compensar, eles começam a comer mais alimentos de origem vegetal, e aí você tem alimentos ricos em fibra, fitoquímicos, vitaminas, antioxidantes, etc. E os pacientes referem uma melhora muito grande do estado geral, em vários aspectos. Então, para isso, realmente é interessante você, né, ficar um tempo sem comer carne, mas eu acho que você consegue, né, na sua vida um equilíbrio. Quando eu falo carne, não é só carne vermelha, tá bem, Flávia? É todo tipo de carne. É a carne vermelha, o frango, até o peixe mesmo, porque a carne vermelha a gente sabe, né, os problemas todos que tem, principalmente as carnes processadas. Mas o frango também. O frango hoje recebe antibióticos, recebe hormônios, vive enclausurado, come ração rica em ômega 6. Então o frango hoje é um alimento que tem que ter muito cuidado, porque ele está ali. Hoje é o que eu falo, engordam o frango e o frango engorda você. Tá bem? Porque aquele animal está doente, né? Você acha que é fisiológico, né? O peito de frango, né? Aquele que a gente compra no mercado, aquele peito de frango lindo, bonitão, etc. Se você for ver o frango da sua avó, o frango caseiro, não tem aquele peitão, né? Todo cheio de músculo, etc. Tudo ali foi um estímulo, né, dado
pela alimentação do frango ou até por uso de alguns químicos, e isso daí é péssimo para a sua saúde. E, infelizmente, o peixe também hoje, não existe peixe selvagem, quase todo peixe que você come é peixe cativeiro, e o peixe cativeiro comeu ração também, tomou antibiótico também, e etc, etc. Olha, Elsa, aí eu vou falar já a sua pergunta, Elsa. É porque me cortaram aqui falando alguma coisa. A Flávia não come carne há anos, e realmente existem pessoas que a vida inteira, com a Suzana, minha namorada, a vida inteira foram forçados pelos pais a comer carne e não se sentiam bem. E aí eu conversando com ela, eu falei, Suzana, se você sempre sentiu isso, né, se seu corpo está dizendo isso para você, você para de comer carne. E aí para ela se juntou também aspectos, né, dos animais, etc., que é uma coisa realmente que também a gente tem que pensar, né, a forma como a gente trata a natureza e os bichos e, né, o ambiente que nos cerca. Né, o ser humano ele não é, né, o mais importante que ninguém nesse planeta, mas embora ele se ache mais importante, então a gente não tem o direito de destruir o planeta, a gente não tem o direito de maltratar os animais, a gente não tem esse direito, não tem esse direito. Então, se você come um animal maltratado, você está fazendo mal. Energeticamente, aquele animal vem mal para você. Então, não faça isso. Então, quando eu falo em comer carne, eu tento comer a carne de animais grass-feed, né? Animais que foram criados no campo, que eu sei que não foram maltratados. E às vezes isso é difícil, né? Teoricamente. Por exemplo, peixe eu só como selvagem. É impossível comprar peixe no supermercado, né? Que veio não sei de onde, cativeiros, não sei o quê. Não, eu compro peixe que foi do mar. Ó, o pescador pegou o peixe, etc. Então aquele peixe esteve lá no ambiente dele, no habitat dele, até ser pescado. O frango caseiro não é o que eu falei. Frango caseiro, se você tá lá, vê o frango, cuidou do frango, deu nome pro frango, deu comida, resto comida, o frango pegou sol, o frango ciscou na terra, etc. Isto é outro tipo de alimento. Eu estou falando do frango, né, aquele frango que tá lá confinado, com estresse, sem pegar sol, comendo aquela ração de cereais riquíssimos em ômega, que a gente fala, né? Você não coma o óleo vegetal, né, aqueles óleos dos cereais, você não coma alimentos processados ricos em óleos vegetais, porque a gente sabe que o óleo vegetal ele é inflamatório para o nosso corpo. Aí você vai e come um frango que só se alimentou de cereais. Não tem jeito, o frango está te passando a mesma coisa, só que você usou um intermediário, a sua alimentação é a mesma. Então, não coma frangos de aviários, essas coisas. Vá ver de onde é que você... Olhe, como eu falo, né, uma pessoa quando come um alimento processado, ela tem que entender o que está escrito no rótulo. Tudo que está escrito ali, porque você está colocando para dentro do seu corpo. Você vai tomar um shake de não sei das quantas, olhe todos os ingredientes, do primeiro ao último, para ver se tudo que está ali, que você está colocando para dentro do seu corpo, é saudável, né? Se te faz mal, porque se faz mal, você não tem que usar. Do primeiro ao último ingrediente, você não pode colocar nada para dentro do seu corpo, porque a gente já coloca para dentro do corpo um monte de coisa que a gente não quer involuntariamente, né? Pelo ar, pela terra, pela água. Agora, você colocar voluntariamente, né? Você pegou um processado e meteu para dentro de você, é uma responsabilidade sua. Você não pode fazer isso. A gente vive num mundo intoxicado. Então, aprenda a ver rótulos. E quando você come uma carne, você tem que ver a procedência dela, né? Se é uma carne... Por isso que eu falo, comem carnes locais. Né? Aqui em Portugal você pode comer a carne arouquesa, a carne mirandesa, né? Porque são carnes de gado ali local, etc. E isso é muito mais saudável, de talhos locais. Agora, não vai comprar uma carne que veio da Holanda, que você nem sabe como é que aquele gado foi tratado, né? A menos que tenha, né, selos credíveis de qualidade que você possa atestar que aquele alimento não te fez mal. E peixe do mar, com certeza, está falando, porque, infelizmente, hoje a maioria dos peixes é de cativeiro. Vamos lá para responder a Elsa, que ela estava ali já, daqui a pouco vai estar brigando comigo. Doutor, já não como nada de origem animal há um ano. Pois é, a gente estava falando disso, por isso que eu falei. E sinto-me muito bem. Desinflamei meu corpo. Pronto, a Elsa que está aqui assistindo, se ela quiser dar aqui o testemunho dela, porque realmente isto é uma constatação que eu tenho de muitos e muitos pacientes, inclusive em casa, né, com a Suzana, que ela falou, nunca mais na vida eu volto a comer carne. Do jeito que eu me sinto hoje, dormindo melhor, desinflamada, me sentindo melhor, etc. Melhorou o humor, melhorou ansiedade, etc. Né, e basicamente com mudanças alimentares.
Sinto-me verdadeiramente saudável. Bonita essa frase, né? Verdadeiramente saudável. Contudo, gostaria de baixar mais 1% de massa gorda. As mulheres, meu Deus, mais 1% de massa gorda. Imagino como a Elsa deve estar obesa para baixar esse 1%. E não consigo. Já faço 48 horas de jejum, mas não consigo mais de uma vez por semana. Eu também acho que você não deve fazer muitos jejuns de 48 horas, Elsa, com certeza, porque você, para querer perder 1% de massa gorda, imagina como você deve estar com excesso de peso. Tenho história clínica familiar de colesterol alto, fantástico você manter essa sua alimentação. E tenho notado alguma retenção de líquidos nos membros inferiores. De resto, estou excelente. Sou-lhe muito grata por todas as dicas. Estar nessa comunidade tem sido uma mais-valia para eu ter o estilo de vida que sempre quis ter. Mas nunca ninguém me disse como fazer de forma tão simples. Obrigado, Elsa. A Elsa participa da comunidade do MES e lá realmente é interessante, né? Porque a gente troca conhecimentos e troca receitas e tudo. O que posso fazer mais? Bom, então é assim, Elsa, pelo perfil aqui, eu tô vendo que você provavelmente deve estar dentro do seu peso e você está querendo, né, já aumentou os seus objetivos. Eu acho ótimo isso, né, insatisfação positiva, a gente tem que estar querendo sempre estar melhor. Excelente frase, inclusive, da Ayrton Senna, né, que foi comemorado agora há pouco tempo, quando a gente sempre tem que buscar o melhor, uma insatisfação positiva e acho ótimo. Só que você tem que ter cuidado, né? Por quê? Porque o seu corpo, principalmente a mulher tem alguns detalhes em relação ao homem, quando faz jejum, que é muito importante entender. Primeiro, a mulher tem o ciclo, né? A Elsa, quase que eu tenho certeza, ela não escreveu aqui, mas eu acho que ela ainda está na fase reprodutiva, né? Ela não entrou na menopausa, e você tem aquela montanha-russa hormonal ao longo do mês, e, inclusive, a mulher tem que entender e respeitar um pouquinho isso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você está na primeira fase do ciclo, né, a fase folicular, em que a mulher tem um estrogênio mais alto, etc., o jejum é muito mais fácil, né? A mulher está com muita mais facilidade. Quando você está chegando ali na fase final do ciclo, principalmente naquela fase chamada TPM, né, que a mulher começa a ter mais irritabilidade, que ela começa a ter mais ansiedade, etc., o jejum ali é muito mais difícil. Então, inclusive, você adequar o seu jejum ao seu ciclo ovulatório é interessante, porque vai ser muito mais fácil para você. Por isso é que a mulher, quando está entrando, vai estar quase menstruando, ela tem aquelas compulsões, né? Vontade de comer doce, fica mais irritadiça, alterações do sono, etc. É todo a montanha-russa hormonal fisiológica que acontece ao longo do mês na mulher. Então tem que respeitar isso. E uma segunda coisa, a mulher às vezes tem mais dificuldade em jejum em relação ao homem, porque a mulher, por procriar, né, e falando hoje do Dia das Mães, né, parabéns mais uma vez para todas as mães que estão aqui assistindo. Ah lá, comecei o mês e comecei a dormir melhor, bem como muito vantagem. Obrigado pelo testemunho, Sofia. E é verdade, você mudar a sua alimentação e seus hábitos, melhora a qualidade do sono logo. Eu fiz um post anteontem, falando de outra paciente que esqueceu as lentes de contato em casa e aí saiu para a rua sem as lentes e falou: doutor, eu estou enxergando melhor, como é que é possível? Nunca achei que a alimentação pudesse melhorar a minha visão. É óbvio, como não? Quando você está comendo porcaria, inclusive, você faz a glicação, que é a ligação da glicose com a proteína, o seu cristalino vai à vida. Você começa a ter catarata e outros problemas de visão, porque você está glicando as suas proteínas. Então, quando você faz uma alimentação contrária, rica em nutrientes que vão desglicar, né, luteína, astaxantina, carnosina, que é um aminoácido que ajuda, desglicante, e tudo isso a gente tem no reino vegetal, né, na alimentação diversificada, e eu que agradeço a confiança, Sofia. E isso é muito importante. Mas é o que eu estava falando da mulher. Então a mulher, como também vai conceber, vai ter a cria, o corpo da mulher, ele tem uma tendência maior a querer, né, não deixar ela ficar desprovida de gordura, que mal ou bem vai ser o substrato energético para aquela criança. Então é importante, né, você perceber que muitas vezes seu corpo está ali lutando contra, né, as suas vontades de perder mais 1% de massa gorda, como a Elsa quer, né? Então tem que ter cuidado com isso, porque o excesso, né, Elsa, vai fazer com que você possa entrar num processo de hibernação. Você começa a fazer um estímulo no seu corpo, a produção de um hormônio chamado T3 reverso, que é um hormônio tiroidiano que foi convertido num hormônio de hibernação para o seu corpo não deixar você emagrecer mais.
tem que ter muito cuidado, porque o veneno está na dose. Se você começar a exagerar o jejum, começar a sentir no seu corpo, e o edema de membros inferiores que você falou, eu estou me sentindo um pouquinho mais inchada, às vezes é um indício disso. A pessoa começar a sentir mais inchada fazendo jejuns longos é o contrário do que eu expliquei. O jejum tem que fazer você desinchar. Se você está inchando, pode ser que você esteja exagerando um pouco. É uma das dicas para você dar um passo atrás e ver se você não está exagerando o jejum. E esse excesso de massa gorda que não tem, né, nenhum 1%, mas que você quer perder, você muitas vezes consegue não com mais jejum, mas sim com uma atividade física mais voltada para isso, com HIIT, com treinos de resistência, etc. Tá bem? Olhar para sua tireoide, atenção para ver se você não está fazendo uma conversão hormonal que não é o objetivo, né, que você deseja. Mas outra coisa que você pode experimentar, e aí uma dicasinha agora para quem está me assistindo até agora, que ainda tem 10 minutos, é você fazer chás drenantes, né? Existem vários chás que você pode tomar durante o jejum, porque eu vejo, às vezes, as pessoas tomam sempre os mesmos chás. Ah, eu tomo no jejum chá verde, chá de hibisco, chá de cúrcuma, etc, etc. Chá de gengibre, excelente para o jejum, todos esses. Mas você pode lembrar que existem os chás drenantes. Chá de cavalinha, chá de bétula, chá de java, é uma planta chamada ortosifon. Você pode tomar o chá de java, chá de centelha asiática, laranja amarga, chá de urtiga, tá bem? Então esses chás todos são chás drenantes. Você pode tomar durante o jejum, que se você está sentindo inchada com jejum, você toma esses chás. Vou repetir, vê se eu lembro. Chá de cavalinha, chá de bétula, o chá de java, chamado ortosifon, o chá de urtiga dioica, bom chá para drenante, o chá de laranja amarga e eu esqueci o outro que eu tinha falado. Mas pronto, são esses chás todos, quem volta à live, quem viu, mas são o chá de cavalinho, acho que eu já falei, né? São chás drenantes, você pode usar ao longo de jejum, que eles são chás diuréticos, ajudam nesse processo de drenagem, né? E aí, seu corpo... o centelha asiática, que eu não tinha falado. Bom, respondi. Então, agora eu vou responder a Carla Nunes. Espero que eu tenha respondido você, Elsa. A centelha asiática é excelente. Inclusive para mulher, para celulite. Chá de java chama-se ortosifon. Carla Nunes. Olá, sou aluna MES desde fevereiro e tem tudo me corrido muito bem. Botou vários pontos de exclamação. Obrigado, Carla. Fico mesmo feliz, você está ótima. Faço jejum de 24 horas, uma vez por semana, sem qualquer esforço. Tenho apenas uma dúvida e é em relação à quantidade de proteínas a ingerir. No meu caso, treino bastante durante a semana e tenho uma profissão desgastante. Sou terapeuta e professora de artes marciais chinesa. Treino força, resistência, pilates e, claro, artes marciais. Cerca de 2 horas por dia, mais ainda o meu lado profissional. Tento sempre comer proteína nas refeições. Grãos, leguminosas, cogumelos, tofus. Então, você vê que a Carla, enquanto aluna, ela já percebeu, né, já sabe que a palavra proteína não vem do reino animal. A palavra proteína é um macronutriente que tem no reino animal e no reino vegetal. Tá bem? Muitas vezes a proteína animal ela está em maior concentração, densidade nutricional e muitas vezes até em excesso. Né? Eu vejo que muitas doenças que acontecem hoje, principalmente no mundo ocidental, nos Estados Unidos, é um excesso de alimentação proteica, principalmente a partir de proteína animal, né? Que normalmente a proteína animal ela vem junto com muita gordura, a menos que você coma carne muito magras, né? Aquelas dietas hiperproteicas, em que você passa o dia comendo clara de ovo e proteína magra, aquilo dali é péssimo para a saúde. Tá bem? Aquilo daí não existe você ficar fazendo uma alimentação hiperproteica, porque é uma alimentação vazia. Você não pode fazer isso, tá bem? Você tem que comer uma alimentação diversificada. Ela aqui citou várias fontes de proteína vegetal, que são excelentes. No caso dela, se ela não tiver intolerância à carne animal, ela poderia introduzir, de vez em quando, a carne animal. Lembrar daquele princípio, gente. O ser humano ele é onívoro, ele não é vegetariano e ele não é carnívoro. Eu no MES, nas aulas do MES eu explico, né, exatamente isso. Você tem que entender que o ser humano ele é onívoro. Pode ser pessoas que têm a maior sensibilidade à carne, não gostam de comer, outras pessoas gostam de comer mais carne, mas tem que lembrar que você tem que diversificar a sua alimentação o máximo possível. Agora, se você sente-se bem comendo carne, se você é uma pessoa que assimila bem a carne, nunca na vida você pode comer carne o tempo todo, porque nem os carnívoros fazem isso.
Se você for um gorila herbívoro, você come verde o dia inteiro. Né? Se você é uma vaca, você está lá no campo o dia inteiro comendo verde. Porque a proteína vegetal realmente ela tem uma densidade nutricional menor e você tem que comer ao longo do dia. Se você é um carnívoro, como o leão, você não come carne 3 vezes por dia. O leão não faz isso. O leão come carne um dia e fica 3 sem comer. Então, mesmo que você seja carnívoro, você não tem que comer o tempo todo. Deu para entender? Isso é um princípio que eu gosto de explicar para as pessoas, porque, mas eu assimilo muito bem carne, mas eu estou seguindo a dieta cetogênica. Não existe, nem no reino animal. Os animais, eles são os nossos exemplos. Quer entender a natureza? Olhe para os animais, porque eles só trabalham com os instintos. Aí o ser humano mete a porcaria do raciocínio e só faz besteira. Então olha o reino animal. O leão, ele não vai comer, mesmo que ele tenha outra caça ali dando mole, se ele comeu ali uma zebra, sei lá, ele não vai comer a zebra no almoço e a zebra no jantar. Ele come a zebra e aí fica descansando, fica ali digerindo, etc. Às vezes dias. Por quê? Porque o excesso de proteína e gordura animal não vai ser benéfico. Por isso que você vê hoje as pessoas todas com excesso de ácido úrico, excesso de ferritina, excesso de colesterol, excesso de triglicerídeos. Os excessos são as doenças dos excessos. Então, Flávia, a dieta cetogênica eu acho que pode ser utilizada como instrumento terapêutico para determinadas situações. Você está com uma resistência insulínica violenta, você faz durante algum tempo, umas semanas de dieta cetogênica, você está com epilepsia, você está com câncer, etc. Não existe como estilo de vida. O que eu ensino para as pessoas que me acompanham é você ter um estilo de vida. É uma coisa que você vai fazer hoje e você vai fazer para o resto da sua vida. Dessa forma você começa a equilibrar o seu corpo. Se você tem peso a mais, você diminui. Se você tem predisposição a doenças, você trata. E esse estilo de vida, isso é para a vida. É um estilo de vida, é uma mudança de paradigma de vida e que você introduz para a sua vida. A dieta cetogênica não pode ser. Tá bem? Todas as dietas cetogênicas, elas mostram aumento de morbidades e mortalidades a médio prazo. Não existe, imagina, não existe isso. Você não consegue restringir a 20 a 50 gramas de proteína, de carboidratos por dia e você querer ter uma alimentação nutritiva equilibrada. Não dá. Você vai fazer isso a partir de comer bacon, excesso de carnes processadas, excesso de carne animal, e isto não é saudável. Tá? Eu tenho certeza absoluta do que eu estou a falar. O ser humano, ele não é carnívoro, ele é onívoro. Porque se você comesse carne a cada 3 dias e aí ficasse o resto do tempo sem comer, no intestino do homem, isto não seria benéfico. Porque a gente não tem o intestino do leão. Assim como a gente não tem o intestino do gorila. A gente está no meio do termo. A gente está no meio ali. A gente está no meio. Entendeu? Então, por isso que você não queira se comparar a um animal carnívoro, ou um animal carnívoro. Você não é. Não pode só ficar comendo carne. Você tem que saber que é muito importante para o seu corpo os nutrientes, as fibras, os fitoquímicos do reino vegetal. Então, você tem que fazer essa diversificação. Já vi que não é boa mesmo. Eu tenho vários pacientes que tentaram fazer cetogênica, emagreceram um pouco, estabilizaram no peso, porque você não consegue só comer gordura, você vai passar a vida inteira comendo colher de azeite com manteiga, você começa a comer carnes, e a carne é rica em proteínas. Né? A carne não é só gordura, a proteína ela sinaliza insulina, entendeu? A proteína animal, ela sinaliza insulina. Você não consegue emagrecer a longo prazo comendo carne o tempo todo, e não é saudável, ouve o que eu estou dizendo. Mas de sábado a domingo eu não conseguia. Pronto, mas é um passo. Mudou já de segunda a sexta. Eu sou mais radical de segunda a sexta e no fim de semana eu sou mais tranquilo, né? Porque é um momento que a gente tem que conviver, né? É um momento que a gente tem festas, etc. Então, eu tendo a minha disciplina muito moldada de segunda a sexta, né? Eu faço o que eu chamo de dieta 5-2. A dieta 5-2 é de 5 vezes por semana. Eu faço jejum de 24 horas, eu tenho uma restrição muito grande na ingesta de álcool, de açúcares e etc. Fim de semana é fim de semana. Eu tenho meu corpo equilibrado, né? Eu não estou nesse momento, porque numa fase inicial, uma fase que eu chamo de ataque, às vezes até o fim de semana você não pode ser tão permissivo como eu sou atualmente. Mas eu já estou no peso que eu quero, eu nem quero emagrecer, às vezes eu até fico preocupado de estar emagrecendo muito. Então, eu estou numa fase que eu me dou o luxo de poder abusar até mais, e eu acho que faz parte da vida. Então, eu introduzi na minha vida um estilo de vida que me deixa saudável, eu faço regularmente minhas análises e eu tenho todos os parâmetros no ótimo. Eu não fico buscando, eu falo inclusive com meus pacientes, né? Eu não quero parâmetro, ninguém aqui no parâmetro de normalidade estatística. Aquela médiazinha que aparece lá do lado das análises,
que é a média estatística da população. A população está doente. Você quer ficar dentro da média dos doentes? Não. Você quer estar no ótimo. Então, os parâmetros ótimos de laboratório não tem nada a ver com aquela médiazinha que você vê ali, né, na folha do laboratório. Se você quiser estar no ótimo, você tem que colocar um estilo de vida ótimo e ver como seu corpo responde. A partir daí, você de vez em quando pode fazer um desequilíbrio e você vê se isso desequilibra, né, a sua saúde. No meu caso, e essa estratégia que eu uso hoje, eu não desequilibra. Por exemplo, hoje aqui, né, no jantar do Dia das Mães, eu bebi um copo de vinho. Né, eu não sou radical com nada, porque a vida é curta, passa rápido e eu acho que a gente não tem que ser fundamentalista com nada. Eu sei que o álcool faz mal, mas o álcool faz mal se eu beber o dia inteiro, né, criar um estado de esteatose hepática no meu fígado, né, o excesso de álcool desregular nutrientes no meu corpo, né, o álcool expolia zinco, né, uma enzima chamada álcool desidrogenase, ela é zinco dependente. Você bebe muito, você vai despoliando o zinco, aí o zinco depois é necessário para a cascata dos hormônios sexuais, etc. Então, se eu beber álcool o tempo todo, eu vou passar mal. Agora, se eu chegar aqui no fim de semana, né, o jantar do Dia das Mães, e eu não poder beber um copo de vinho com a minha mãe, isso não é vida, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso, né, saber introduzir as coisas que não são saudáveis no uso regular, de forma recreativa, tendo um corpo equilibrado. E é isso que eu faço, e é isso que eu passo para meus pacientes, para meus alunos e etc. E pronto, eu espero que as pessoas estejam a entender a minha mensagem. Então a Carla tenta começar, eu cortei, né? Eu não acabei a pergunta falando. Então, mas tenho essa dúvida. Será que com todo esse desgaste, é porque ela estava falando que ela tem uma profissão desgastante, né? Que ela faz muita atividade física. Será que com todo esse desgaste e esforço terei que suplementar alguma coisa? E que proteína eu devo suplementar, em que quantidade? Muito obrigado. Então, aí depende, né, Carla? Porque você falou, eu como essa alimentação com grãos, etc. Mas não disse as quantidades, né? Porque se você tiver uma alimentação, por exemplo, você faz 2 refeições por dia, você faz um jejum intermitente, né? 16 vezes 18 horas. Depois você almoça e janta bastante, né? Diversificado, com bastante nutrientes, proteínas e verduras, legumes, vegetais e gorduras, etc. Pode ser que você nem precise, né? Mas aí, porque essa pergunta é muito vaga, né? Muito ampla. Depende dos seus objetivos, né? Se você só quiser manter sua massa muscular, por exemplo, você quer manter o seu corpo do jeito que ele está, você se sente bem, se sente com energia, não está emagrecendo. A sua necessidade proteica, com essa carga de trabalho, ela oscila entre 1 a no máximo 2 gramas por quilo por dia. Então você calcula o seu peso, você pesa 50 quilos. Então você calcula que no máximo 100 gramas de proteína. Aí você tem que entender, se por exemplo você come de manhã, né, na hora do almoço, uma salada em que você colocou uma salada com grãos, encheu de sementes de abóbora, né, colocou pedaços de tofu e etc. Nessa refeição você já tem 50 gramas de proteína, pode contar, com certeza, até passou isso. E aí no jantar você fez uma outra alimentação assim, pode ser que você só com essa alimentação você tenha esse suporte proteico necessário. Mas na dúvida, ou no dia que você não tenha tido tempo de fazer uma alimentação edificada, usa um batido proteico, não tem mal também fazer isso, né? Eu tô vendo que você é uma pessoa muito ativa e pelo que você escreveu, me parece que você está dentro do peso, etc. É o que eu falei, não tem problema, você faz seu intervalo de jejum e depois você pode quebrar o jejum com um batido proteico. Por exemplo, aquele Good Green Stuff que eu falo muito, né? Com o batido proteico tem muitos nutrientes e tem ali a proteína de ervilha. Você ali, em cada cup, você tem 25 gramas de proteína. Se você fizer 2 cups, por exemplo, você já colocou metade da sua necessidade proteica naquele copo. Entendeu? Então, você atingir a sua necessidade proteica diária é muito mais fácil do que você imagina. O que a maioria das pessoas hoje estão é com excesso de macronutrientes. Excesso de gordura, excesso de proteína e um excesso de carboidratos que são desnecessários. Tá bem? Na grande maioria das vezes, o carboidrato que você só precisa é o carboidrato que vem do reino vegetal. É o que vem embutido dentro da couve, o que vem embutido dentro da berinjela, o que vem embutido dentro do tomate, o carboidrato do reino vegetal. O problema é que as pessoas adicionam carboidratos, né, a partir de açúcar adicionados, a partir de bebidas açucaradas, etc. E isso é que não pode. Não consegui responder todas para variar, mas faltaram 2 e eu vou responder no próximo domingo, porque já é hora. Obrigado, gente, por terem assistido. Não, fazer jejum ao jantar tem mais efeito para emagrecer? Depende também muito da hora que você dorme,
como é a sua rotina. Eu acredito muito que as pessoas devem ajustar o jejum à sua rotina. Se você tem a família que gosta de jantar junto, você não faça jejum na hora do jantar, porque é uma maldade e não vai ser uma coisa duradoura você jantar, né? Todo mundo jantando e você olhando, você preparar a comida para sua família e você ficar olhando no jantar. Não é lógico. Nesses casos, eu acho muito mais fácil, né, a pessoa pular o pequeno almoço até o almoço, né, que está no trabalho, isso agiliza a vida. Agora, se você mora sozinho, por exemplo, né, você janta sozinho, etc., pula o jantar, né, porque de repente seu ato social é você o almoço, que você almoça no trabalho com seus amigos, entendeu? Então isso é muito individual, tá bem? Coloque como um hábito que seja prazeroso para ele ser duradouro. Senão ele vira uma dieta da moda e aí não fica consistente, você acaba deixando de fazer em pouco tempo. Tá bem, gente? Desculpa se eu falei muito, desculpa se eu não respondi todas as perguntas, eu juro que eu vou responder. É a Juliana Costa que faltou, a Tereza Marques, vou responder essas duas, começar com essa, depois eu vou responder as outras perguntas também que eu já tenho lá na plataforma. Gente, obrigado, parabéns mais uma vez para todas as mães, vocês são o máximo. Beijinho minha mãe, em particular, que me atura já há muitos anos, e me atura por acaso desde que eu nasci, impressionante isso. E boa semana para todo mundo, gente. Até a semana que vem, tchau, obrigado.